Salve, 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 povo de Deus, como é que vocês estão? Tudo bem? É uma alegria podermos estar juntos e queremos dar continuidade à nossa série chamada Eleição, onde fomos eleitos, aleluia, e também com o nosso tema, que é Escolhidos para Sermos Santos. Vimos nos vídeos anteriores que Deus é santo e o lugar onde Deus está é santo. E hoje queremos dar continuidade a este tema, onde fala tudo que vem de Deus e se dedica a Ele é santo, e o Espírito de Deus que chega às pessoas é santo. Então convido você a ficar até o fim deste vídeo e vamos ao tema. Muito bem, muito bem. Tratamos aqui então de apontar tudo o que vem de Deus e se dedica a Ele é santo. Então qualquer lugar, coisa, assunto, pessoa que esteja inserido nesta comunhão com Deus é santo. Vimos no vídeo anterior, onde Moisés ele chega num local que antigamente, normalmente era um lugar comum, e simplesmente porque uma sarça estava ardendo e não queimava, não se consumia, E Moisés então chega a este local e Deus fala com ele que ele deveria então tirar a sandália dos pés, porque a terra a qual ele estava pisando era santa. Então aqui nós apontamos para isso. Tudo onde Deus está inserido, ou tudo onde está inserido em Deus, tudo se torna santo. Lá em Levíticos, capítulo 20, versículo 26, diz assim: vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Aleluia! E em Números, capítulo 16, versículo 5, também nos diz assim: depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhes pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Aleluia! Então, nós já entendemos aqui que tudo que vem de Deus e se dedica a ele é santo. Então, uma vez inseridos em Deus, tudo se torna santo. Nosso segundo tópico de hoje, o Espírito de Deus que chega às pessoas é santo. Então, quando o Espírito de Deus ele chega a nós o chamamos de santo. E eu gostaria que você pudesse me acompanhar lá em Lucas capítulo 1, versículo 35, onde, na conversa do anjo com Maria, mãe de Jesus, o anjo, então, ele começa a ter um diálogo com ela, apontando que ela, sim, seria mãe de Jesus. Ou seja, ela começa a questionar: como assim, se eu não conheço homem algum, ou seja, não tive nenhum relacionamento com homem, como assim que eu serei mãe de um menino? Então aí o anjo lhe responde da seguinte forma: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Aqui está o anúncio, E aqui é a primeira vez que se fala a respeito do Espírito Santo, neste anúncio do anjo a Maria. Lá em Romanos, capítulo 1, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, para que você possa entender todo o contexto daquilo que queremos estar apontando. O apóstolo Paulo ele diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas. Grave isso, presta atenção no que está acontecendo, acerca do seu Filho, que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de santidade, grave isso, grife isso, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja que o apóstolo Paulo aqui ele está
colocando em destaque uma frase a qual nós poderíamos estar vendo de uma forma diferente, que é espírito de santidade. Veja que ele aponta para a manifestação de Deus como um espírito de santidade dos profetas, como ele diz aqui, né, o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas, ou seja, ele está apontando para algo que foi já anunciado no Antigo Testamento. Então, aqui ele anuncia e posiciona de fato que no Antigo Testamento não era uma manifestação do Espírito Santo, ou seja, ele não era visto assim, entendido desta forma, e sim o Espírito de santidade. Mas veja que isso fica mais interessante ainda, porque quando nós entramos em Salmos 51, no verso 11, nós vamos ler assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então veja que se inaugurou a pessoa do Espírito Santo na terra, ok? No sentido de que o anjo apresenta para Maria: e descerá sobre ti o Espírito Santo, que é a primeira vez que realmente se manifesta desta forma, como um anúncio da manifestação de Deus, com o Espírito Santo sobre Maria. Veja que é mencionado agora lá no Antigo Testamento. E lemos aqui em Salmos, mas vamos ver também em Isaías 63, versículo 10 e versículo 11. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está agora o que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Então, tanto em Salmos quanto em Isaías, este termo ele deveria ser traduzido como espírito de santidade, como o apóstolo Paulo aponta, e não como Espírito Santo. Este título ele foi usado pela primeira vez, como vimos agora, nesta conversa entre o anjo e Maria. Então aqui indica que a santidade traz Deus ao homem e leva o homem a Deus. E além disso, significa introduzir Deus ao homem e o homem em Deus. Aleluia! Então é a partir deste momento que esta palavra ela é usada várias vezes em Êxodo, em Levítico, em Números, em Deuteronômio. Nesses livros muitas coisas são denominadas santas, porque nelas vemos que Deus veio estar entre os homens e que os homens se aproximaram de Deus. Então tudo relacionado ao tabernáculo, ao sacerdócio, ele era concebido e entendido como santo. Tudo que estava relacionado com o que Deus havia colocado no Antigo Testamento era santo. O tabernáculo era morada de Deus. Mas a encarnação de Cristo significa que o próprio Deus era o tabernáculo entre os homens. Em João capítulo 1, versículo 14, ele nos fala: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Embora muitas coisas no Antigo Testamento fossem santas, nenhuma vinha do Espírito Santo. Somente era no Novo Testamento, quando Deus entrou no homem e se fez homem, vemos algo que vem do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 1, versículo 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então,
Hoje vemos o Espírito não só está em nós, mas também se faz um conosco e nos faz um com Ele, ou seja, estamos inseridos nele e Ele em nós. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Veja, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, a santidade significa que alguém é saturado de Deus. É fazer com que essa pessoa comum, ela seja totalmente cheia do Espírito Santo. Hoje temos este Espírito Santo em nós. Quando Deus veio morar entre os homens, usou-se pela primeira vez a palavra santo. Veja que interessante que para que um móvel do tabernáculo ele fosse considerado santo, não era necessário o Espírito. Pois uma vez que se colocava dentro do tabernáculo, onde já havia a presença de Deus, automaticamente tudo que estava dentro se tornava santo. Nós não somos móveis para sermos usados por Deus, nós nos tornamos a morada de Deus. Somos pessoas vivas em que mora o Espírito de Deus, aleluia, cuja meta é fazer-nos um com Ele. Uma vez que estamos nele, nos tornamos santos. Uma vez que Ele está em nós, nos tornamos santos. Isso não é apenas sermos santos, mas sermos saturados, cheios do Espírito Santo. Ok, queridos, por hoje nós ficamos aqui. Certamente ainda temos mais algumas coisas a estarmos tratando nas próximas aulas e convido você a estar conosco, e para nós sempre é um prazer poder estar recebendo você e estarmos juntos crescendo, tá bom? Um forte abraço a você e nos vemos na próxima aula. Até lá!